Bom, pessoal, a gente vai começar na aula de hoje. Nós vamos falar a respeito dos triângulos, viu? O que é um triângulo, como se cria ou como se constrói um triângulo e como se classifica um triângulo, certo? A classificação de triângulos ela é muito importante, é relevante no estudo dessas fórmulas geométricas. O triângulo possui 3 vértices, todo mundo sabe, 3 lados e 3 ângulos internos e externos, ok? Eu quero tentar facilitar o estudo desse polígono, então a gente vai começar a classificar um triângulo da seguinte maneira: em relação ao tamanho dos lados, ok? Em relação ao tamanho dos lados, eu posso ter um triângulo equilátero, ou isósceles, ou escaleno, viu? E em relação à medida de seus ângulos internos, como é que eu posso classificar? Olha só, em relação aos ângulos internos, o triângulo pode ser retângulo, ele pode ser acutângulo e ou, obtusângulo, certo? Ao classificar, a gente vai estudar também algumas propriedades, viu, nesse triângulo, que vai facilitar a resolução de problemas. Então, pessoal, em relação à medida dos lados, a gente tem algumas combinações aí para o triângulo, que, por exemplo, todos os lados podem ser iguais, ou dois lados são iguais e um diferente, ou todos os lados são diferentes, certo? Temos aí apenas 3 combinações. E a primeira que a gente vai ver aqui, ó, é o triângulo equilátero, viu? Então a gente consegue perceber aqui, olha, que esse triângulo ele é equilátero, né? Então a gente percebe, ó, que o lado EC, CD e o lado DE tem todas as mesmas medidas, ó, tem 5 unidades de medida. Então a gente pode descrever da seguinte maneira: escrevendo isso aí, eu tenho EC é igual a CD, que é igual a DE, tudo é igual. Como esses valores aqui, ó, EC está representando esse segmento, CD esse segmento aqui, ó, e DE esse segmento aqui, a gente coloca da seguinte maneira. Olha só como é que a gente vai colocar aqui. Então eu faço assim, olha. Eu coloco um tracinho em cima dos segmentos, das letras que representa, viu? Para indicar que isso aqui é segmento de reta. E aqui nos lados desse triângulo, eu também faço uma marcação, ó, só um cortezinho. Eu vou fazer o mesmo corte em todos os lados, porque as medidas são as mesmas, viu? Aí eu estou indicando que os lados do triângulo são iguais, viu? Então eu tenho aqui o triângulo isósceles, ele vai ser conhecido assim, olha só, ele vai ter dois lados congruentes, ou seja, ele tem dois lados iguais. Só olhando para a figura, a gente já consegue perceber que o lado EC, ou CE, é igual ao lado ED, ok? E esse lado CD é o lado que é diferente aos outros dois. Então, em números, ok? Representando por números, os lados valem essas medidas. Olha só. Fica assim, ó. Esse lado vale 6, esse lado vale 6 e esse lado vale 4. Esse é o triângulo isósceles. A gente conhecendo o nome do triângulo em relação ao valor dos seus lados, viu? Eu tenho aí a representação, né? Como é que eu represento? Olha só. Fazendo a representação do triângulo, nós vamos ter o seguinte, pessoal. Olha só, o lado DE é igual ao lado EC, que é diferente do lado CD. Veja, o lado CD é 4, os outros valem 6. Então eu faço assim, ó. Nos lados iguais eu marquei 2 tracinhos, 2 lados iguais, e um lado para ficar diferente dos outros eu marco só um tracinho. Seria um modo, né, de eu representar que este lado é diferente dos demais. Então fica aí nosso triângulo isósceles já conhecido aí para nós. Creio que aí não vai ficar mais dúvida, né? A gente vai conseguir saber identificar. Nossa terceira e última classificação de triângulos em relação aos lados é o triângulo escaleno. Ele vai ser um triângulo que possui todos os lados diferentes. Então a gente vai construir um aí, ó. Olha só, aqui eu tenho um triângulo e a gente consegue perceber, né, mais ou menos, todos os lados são diferentes. Apenas esse lado e esse que não dá para ter uma noção muito exata, talvez.
Eu creio que dá, porque aqui se a gente vê, ó, a gente pega a altura, vai ficar sobrando um pedacinho, né? Então aqui eu tenho todos os lados com medidas diferentes. Em números, fica assim. Olha só, o valor dos lados. Ok? Eu tenho que o lado CD vale 6, o lado DE vale 3 e o lado EC vale 5. Todas medidas diferentes. Você vai chamar esse tipo de triângulo escaleno, ok? E a representação fica assim, ó. CD diferente de DE e DE diferente de EC. No caso desse triângulo, a gente pode fazer aquela marcação, viu? Se quiser fazer. Como todos os lados são diferentes, ó, a gente tem que marcar com linha diferente. Ó. Esse lado é diferente desse, então aqui eu tenho que colocar duas linhas, porque são diferentes, não são iguais. E como tudo é diferente, aqui eu coloco 3 linhas, viu? Não pode ser nada igual, porque não tem lado igual, então não pode ser quantidade de linhas iguais, certo? Tudo aqui é diferente, beleza? Eu creio que nessa parte aí não fica nenhuma dúvida. Então a gente vai agora para a classificação dos triângulos quanto aos ângulos internos, beleza? O primeiro triângulo que eu tenho é o triângulo que eu chamo de acutângulo, isso mesmo, triângulo acutângulo. O que vai ser esse triângulo? A característica dele é essa bem aqui, ó. Todos os ângulos internos desse triângulo, eles são menores do que 90 graus, ó. Pode observar aí, ó, os valores, ó. Todos os 3 ângulos são menores que 90 graus. Essa é a característica do triângulo acutângulo, ok? Cada ângulo interno, a gente pode perceber que é um ângulo agudo. Todo ângulo menor que 90 é ângulo agudo, ok? Por isso o nome acutângulo. Meu segundo triângulo é o triângulo que eu chamo de triângulo retângulo. A característica dele é ter um ângulo reto, ok? Um ângulo que mede 90 graus, viu? Ângulo reto, olha aqui, ó, reto, 90 graus, ok? Essa é a característica do triângulo retângulo. No triângulo retângulo, nós temos algumas coisas que podemos destacar. O lado oposto ao ângulo reto, que fica na frente, oposto, ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados a gente chama de catetos, viu? E no triângulo retângulo a gente também pode aplicar o teorema de Pitágoras, que eu acredito ser assunto aí para o próximo ano, para o 9º ano aí com vocês, beleza? O terceiro triângulo que eu tenho é o triângulo que eu chamo de triângulo obtusângulo. Por que esse nome é obtusângulo? Porque nesse triângulo a gente vai ter um ângulo interno maior do que 90 graus e menor que 180. Olha ele aqui, ó, 124 é maior que 90 e menor que 180. Então, quando um triângulo tem um ângulo interno nessa medida, maior que 90 e menor que 180, claro, você vai chamar de triângulo obtusângulo, ok? E para a gente perceber melhor essa questão aí do ângulo interno, veja só. A gente pode começar aqui, ó, por exemplo, eu vou construir um triângulo, certo? Nessa posição, perceba que eu tenho o ângulo reto aí no vértice K, ok? Ficou o ângulo reto aí. Esse seria um triângulo retângulo se eu fechasse aqui, ó. Se eu marcasse o ponto e fosse fechar. Para mim fazer um triângulo acutângulo, eu preciso ter o quê? Todos os ângulos internos tem que ser menor que 90, então tem que ser ângulo agudo. Ângulo agudo é assim, ó, quando vai fechando, viu? Ó, ângulo reto está aqui. Fechou, ele é agudo, beleza? Para o triângulo ser obtusângulo, o que deve acontecer? Perceba que ele tem que ser maior do que 90. Então, olha, se 90 está aqui e eu quero fazer um obtusângulo, eu tenho que descer um pouquinho, ó. Basta descer só isso, ó. Passou um pouquinho da linha reta aí em cima, na posição vertical, ele já é obtusângulo, ó. Ó, até aqui assim. Ele só não pode ser a linha toda reta, porque senão ele seria um ângulo de 180 graus e aí não dá para fazer um triângulo, compreende? É por isso que o obtusângulo ele tem que ser menor que 180. Eu tenho que subir nem que seja um pouquinho. Se eu subir um pouco, veja, ó, eu consigo fechar. Viu? Isso aqui é um triângulo, ok? Não dá para perceber porque vai ficar bem minúscula a diferença, mas seria. Outro exemplo aqui, olha só. A gente pode fechar só um pouquinho e outro triângulo obtusângulo.
triângulo, retângulo, posso fazer aqui, ó, linha reta, ok, aqui já fecha ó, o ângulo reto, e aí eu fecho ali, tenho meu triângulo retângulo. Um triângulo acutângulo, é só você lembrar que nesse tipo de triângulo, os ângulos internos têm que ser agudos, ó, menor do que 90, então a minha linha não pode ficar reta, eu tenho que descer um pouquinho, eu posso descer, aí eu fecho, ó, todo mundo fica agudo e é acutângulo aqui, beleza? Então essas são a classificação quanto aos ângulos internos.